Hoje eu vou te mostrar como eu edito as minhas fotos e como você pode chegar em resultados como esse nas suas fotos também, usando contraste, usando paleta de cores, sombras, mudando a tonalidade das sombras e trazendo mais textura e profundidade para sua foto. Eu uso o Lightroom no iPad para editar as minhas fotos, mas você consegue usar os mesmos ajustes no seu celular ou no desktop. O que muda é só o aparelho e um pouco do layout. O mais importante de tudo é que a base de cores que eu uso são os nossos próprios presets. E essa base de cores é o que vai guiar toda a minha edição. Então todos os resultados que eu chego, eu só consigo chegar a partir dessa base de cores que são os nossos presets. Então a primeira coisa que eu faço é aplicar um dos nossos presets do pack essencial, que é o nosso pack mais recente e mais versátil também, onde eu consigo chegar nessa tonalidade de cores que vocês veem das nossas fotos. Então agora a gente vai partir para o iPad, eu vou mostrar a tela para vocês e enquanto isso eu vou editando e falando um pouquinho das decisões que eu tomo enquanto eu estou editando. Essas fotos que eu fiz foram fotos de dia a dia do meu cotidiano, que eu faço da minha família e de coisas que e de lugares que a gente vai. Então são fotos que não têm um fim comercial, então eu consigo ter muito mais controle da tonalidade, eu consigo ter mais controle das sombras, eu consigo de fato colocar o meu olhar, mas eu sempre gostei de fazer isso porque foi assim que eu consegui criar uma identidade na fotografia. Através das fotos que eu faço do meu dia a dia, da minha família e dos rolês que eu faço, eu consegui chegar em tonalidades únicas que hoje eu posso aplicar inclusive nos trabalhos para os meus clientes. Essa é a primeira foto que eu vou usar de exemplo e ela é de uma planta que eu tenho aqui em casa. Eu fiz ela justamente para que o foco fosse aquela planta do meio, aquela folha ali do meio, e eu trouxesse mais destaque para ela. A primeira coisa que eu faço, como eu já falei, é aplicar um de nossos presets, e a partir do momento que eu aplico o preset, boa parte da edição, isso que é um dos grandes diferenciais de você usar presets, é que você consegue criar uma base que já foi consolidada, usar ela e seguir a partir dela para a edição das suas fotos. Isso faz com que você mantenha a mesma identidade, porque o meu olhar foi treinado ao longo de muitos anos para perceber as cores de uma certa forma e eu fui padronizando aquele estilo de edição e isso faz com que eu tenha uma identidade a partir dessa base de cores. Então para essa foto eu vou usar o preset Montmartre, vou dar um aplicar e eu vou mexer agora nas sombras para trazer um pouquinho mais de detalhe para aquele elemento da folha que eu quero destacar. Diminuo a sombra, vou aumentar um pouquinho o realce, aumentar um pouquinho o contraste também e diminuir a minha exposição para que toda a informação que não me interessa, que tá em volta daquela folha, eu deixe escuro. E assim a gente cria uma profundidade. E um alto contraste também para que o fundo esteja descolado do elemento principal. O segundo ajuste que eu faço está aqui em cor e eu mexo um pouquinho na temperatura. Quando ela está meio fria, eu deixo ela um pouquinho mais quente para trazer esse aconchego, esse ar mais caloroso. E eu mexo também aqui na correção de cores. Então a correção de cores geralmente ela está nesse padrão de mais azulado, um azul meio esverdeado, e a luminância geralmente está negativa. E eu geralmente puxo ela um pouquinho mais ainda porque eu gosto das fotos bem contrastadas. Então a gente puxa a luminância um pouquinho mais, deixa ela um pouquinho mais azulada e assim a gente tem um contraste muito maior. Volto lá na exposição, subo um pouquinho a exposição para ganhar um pouquinho mais de detalhe. Aqui eu usei essa máscara linear de baixo para cima, justamente para a gente trazer mais destaque para aquela folha ali do meio. Assim eu consigo tirar todo esse excesso de exposição dessa folha aqui do lado esquerdo. Então, como vocês podem perceber, a gente vai deixando ela um pouco mais opaca, trazendo mais destaque para aquela folha ali do meio. E, inclusive, aqui eu posso criar uma nova máscara de pincel, desenhar um pouquinho essa folha que eu quero destacar um pouquinho mais. E ao invés de aumentar a exposição, porque a exposição ela faz isso aqui, ó, ela deixa muito artificial, não é natural. Eu aumento somente a minha sombra e isso faz com que ela tenha mais destaque, mas de uma forma bem mais natural. É bem sutil, vou ocultar aqui para vocês verem, mas faz diferença. Vou até puxar um pouquinho mais a sombra e o contraste também diminuir para a gente ganhar. Agora vocês vão conseguir perceber um pouco mais a diferença que faz esse simples detalhe, mas já trouxe muito mais foco para aquela folha ali do meio. E pronto, para mim essa é uma foto que chegou no seu resultado final. Então a gente saiu desse antes, o arquivo bruto, RAW da Sony, para esse resultado usando os nossos presets. Depois disso eu venho aqui em exportar como,
seleciono JPEG como tipo de arquivo, na dimensão eu deixo maiores dimensões possíveis, qualidade da imagem eu deixo em 100% e aqui em mais opções aqui embaixo eu deixo o nome do arquivo original, nitidez no resultado final eu deixo em tela, intensidade alta e espaço de cor eu deixo sempre em Adobe RGB. Assim a gente consegue ter uma tonalidade um pouco mais fiel, porque também está conectado com o perfil de cor que eu uso na minha câmera, que também o espaço de cor é Adobe RGB. Então é legal você configurar isso não só no Lightroom, mas também na sua câmera para você ter uma coerência na hora de exportar esses arquivos. Vem aqui em Check, ela vai exportar e pronto. E essa é uma foto interessante porque ela vai um pouco contra a regra da iluminação na fotografia, que geralmente as pessoas falam para você fotografar a favor da luz, e aqui é uma foto que está extremamente contra a luz, vindo uma luz excessiva da janela, batendo, né, na câmera, e os elementos que estão ali em volta dessa janela estão meio sombreados. Mas a gente vai aproveitar justamente desse olhar que eu tive na captação, que foi intencional, eu quis de fato deixar a janela um pouco mais clara mesmo, eu diminuí inclusive a velocidade para que essa luz ficasse um pouco mais intensa e não compensasse tudo. Por isso a importância de fotografar no modo manual também, que você controla de fato aquilo que você quer contar, qual é a história que você quer contar. E eu quis contar uma história de que era uma manhã nublada, fria na minha cidade, essa luz meio difusa ali, branca, me trouxe todo esse elemento, toda essa história que eu queria contar. E aqui eu vou começar também com um dos nossos presets. Dessa vez eu vou usar o preset Garden, porque ele traz um pouco desse elemento da sombra, mas ao mesmo tempo ele traz esse aconchego do tom mais amarelado ali que ele tem como característica. Eu venho aqui nas máscaras e eu vou apagar essa máscara que vem ali de cima, que já é própria do preset, mas em algumas ocasiões não se encaixa, como nessa. Eu apago e aí vocês veem que fica tudo, né, uniforme, tudo escuro. Aqui nessa de baixo eu vou manter porque eu quero de fato tirar um pouquinho a atenção desse lençol, dessa cama que estava aqui embaixo, e vou aplicar. Então a gente, sem fazer ajuste nenhum de luz, a gente sai desse resultado para esse resultado, apenas aplicando o preset Garden do Pack Essencial. E aqui em luz, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o realce, porque ele está quase no mínimo aqui. Eu vou aumentar para a gente voltar toda aquela característica, toda aquela história da manhã que eu queria contar. Então, como que eu consigo isso? Recuperando o realce e deixando os brancos ainda mais brancos. E aqui ele fica com esse efeito meio de sonho, uma luz meio difusa, porque aqui em efeitos, aqui embaixo, eu trouxe a claridade em -10 e eu podia diminuir ela ainda mais, para ficar ainda mais sonho, ó. Eu vou exagerar para vocês verem. Olha como fica interessante. Então a gente sai desse resultado que seria muito nítido. Vamos deixar em 0 aqui, né, quase. Seria esse resultado, tudo meio nítido. E a gente consegue trazer esse elemento da manhã, essa luz mais difusa, essa névoa, essa neblina da manhã, que é a história que eu queria contar com essa foto. Então eu vou deixar aqui em -39, aumentar um pouquinho mais ainda a minha exposição aqui. Diminuir o meu contraste para ficar menos contrastado ali, ajustar um pouquinho o realce e trazer um pouquinho mais de azul aqui para não ficar tão quente também e não ficar meio estranho. Mas aí é muito de gosto, a edição vai muito de percepção de cada um. Eu vou voltar aqui, aumentar um pouquinho o realce de novo e diminuir essa exposição e pronto. Acho que agora a gente tem um resultado do qual eu visualizei na hora que eu fotografei. E por isso que eu sempre falo que é importante você editar suas fotos, porque na hora que você vai fotografar, você criou uma imagem na sua cabeça. E não necessariamente o arquivo bruto, original ali que você capta, mesmo que seja um JPEG, não vai conseguir extrair de fato aquilo que estava na sua cabeça. Às vezes você criou uma imagem como essa daqui. No meu caso, essa imagem final, né, com toda a edição, ela tem muito mais fidelidade com aquilo que eu imaginei na minha cabeça em um primeiro momento. Então, para mim é muito importante, eu sempre bato nessa tecla da importância de você editar as suas fotos. Para você, por exemplo, sair disso, que é o arquivo antes sem edição, que é um arquivo ok, ele conta um pouco a história, mas aqui eu trago toda essa atmosfera, eu trago todo esse sentimento da manhã, toda essa emoção que eu quis trazer na edição, e nesse caso usando o preset Garden do Pack Essencial, que como vocês viram, a gente simplesmente na hora de aplicar, já sai de um resultado e vai para outro muito mais interessante.
Essa próxima foto é uma foto um pouco semelhante em termos de iluminação, mas ela tem um elemento de uma pessoa mais em evidência, mas ao mesmo tempo desfocada. O que seria uma foto errada, né, tecnicamente falando, de configuração de câmera, porque ela está desfocada, o ângulo dela está estranho, mas eu quis trazer esse sentimento para essa foto, eu quis trazer esse movimento justamente para ficar mais humano, justamente para ter mais movimento e ela ser mais dinâmica. Ela é uma foto da minha filha, então a gente tem essa luz que vem de contra, e eu queria deixar essa foto realmente um pouco mais cinematográfica, mais interessante em termos de cor, mais do que de composição, nitidez e tudo mais. Então ela é uma foto mais artística. E aí a gente consegue trazer esses elementos e fazer com que essa foto pareça mais intencional e não que foi uma foto errada ou mal fotometrada, apesar dela ser, mas a gente consegue trazer mais arte para ela e mais intenção e identidade também através da edição das cores. E isso eu faço, obviamente, usando um dos nossos presets. Nessa foto em específico, eu vou usar o preset Paris Street para vocês verem a diferença de tonalidade que a gente consegue chegar. Então, por exemplo, se a gente fosse no Montmartre, a gente teria esse resultado mais quente, no Flowers também, aqui no Subway é bem diferente, ela é mais fria, mais azulada. Claro que a gente consegue fazer ajustes, eles são presets bem flexíveis, vou dar o exemplo aqui, vou ir nesse Subway que está bem frio, bem azulado, mas se a gente volta e recupera a temperatura aqui mais quente, ele vai trazendo essa tonalidade mais quente também. Então vai muito de percepção, vai muito de intenção que você tem na sua edição. No meu caso, eu vou no Paris Street mesmo, porque eu gosto da tonalidade, do verde, de como as cores se comportam com esse preset. Primeira coisa que eu vou fazer, antes mesmo de mexer em luz, em temperatura, eu já sei o que eu quero com essa foto. Então eu quero que ela seja uma foto mais artística, aquela foto mais granulada. Eu quero uma foto realmente mais artística do que bonita esteticamente falando. Então eu me dou, né, essa licença poética, digamos, de exagerar um pouquinho em alguns ajustes. Eu vou fazer isso aqui na claridade para trazer esse elemento mais de sonho, principalmente ali no rosto dela, a gente percebe que fica bem mais difuso. Então eu vou trazer aqui em menos 39. Vou aumentar esse granulado para potencializar, porque ela já tem um granulado natural, o preset já veio com um natural também, com um granulado também, e eu vou deixá-la um pouquinho mais intensa ainda. E aí, para trazer mais detalhe, deixar esse granulado, deixar esses detalhes ali que estão, os poucos detalhes que estão focados nessa foto, eu vou trazer ainda mais nitidez, para parecer justamente um detalhe intencional. Então aqui a gente vem na nitidez e aumenta essa nitidez. Então o que a gente tinha perdido ali no rosto dela, mas que ainda tem nos realces, que é essa difusão, essa coisa meio sonho, a gente recupera nas linhas com essa nitidez um pouco mais evidenciada aqui. Então agora, para mim, essa foto ela já está bem granulada, ela está bem nítida e ela já tem também um pouco menos ali de claridade para trazer um efeito de sonho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na cor, na temperatura, em correção de cores, eu vou aumentar essa saturação aqui da tonalidade da sombra para o azul, vou diminuir essa luminância para os pretos ficarem ainda mais pretos e vou dar um check aqui e vou lá na iluminação agora para ver como é que vai ficar. Então a gente aumenta essa exposição para trazer um pouquinho mais de informação, aumenta o realce para o sonho ali, né, ficar mais evidente, tudo que é branco ele vai deixando mais difuso. Então eu vou deixar ainda não muito exagerado, mais equilibrado. Vou trazer um pouquinho menos de sombra. Vou aumentar esse contraste, aumentar essa exposição, diminuir na verdade, porque eu acho que já está mais interessante assim. Vou deixar ela um pouquinho mais quente aqui na temperatura, para parecer que é um pôr do sol ou um nascer do sol, mas não era o caso aqui. E vou deixar ela um pouquinho mais para o verde aqui, para trazer essa tonalidade um pouco mais antiga e não tão pro roxo. Eu não gosto muito quando a foto fica assim muito rosada e tal, então eu sempre tenho a tendência de puxar aqui pro verde e a gente vai conseguindo esses tons diferenciados. Então aqui para mim eu considero que essa foto agora literalmente está conseguindo transmitir toda a emoção que eu queria. Ela tem o lado mais artístico, mas ao mesmo tempo ela tem um pouco dessa técnica e dessa intenção que eu quis trazer por trás, trazendo um pouco da nitidez no desenho do rosto dela, mas ao mesmo tempo uma tonalidade interessante, né? Então se você dá um zoom aqui, por exemplo, né, na roupa dela, a gente percebe vários tons de azul diferentes, essa coisa meio borrada que é natural da foto. Se eu tiro aqui
a edição, ó, vocês veem que já tinha isso aqui na foto. E aí o preset, ele vem e traz essa evidência, a edição, né, com esse granulado, e deixa essa coisa ainda mais artística, como se fosse uma pintura mesmo, uma pincelada. E isso que eu considero uma foto mais artística, uma foto com uma intenção diferente do que ser uma foto esteticamente bonita. Então ela nasceu já diferente, né? Ela já tem essa estética aqui mais escura, ela é um pouco mais borrada, enfim. E aí a gente vem com a edição e potencializa as tonalidades. Então aqui eu estou usando também a harmonia das cores, cores complementares, né? A gente tem o laranja do rosto ali dela, tem um pouquinho amarelado ali da janela lá atrás, e a roupa dela que é azul, aqui atrás era uma parede cinza, mas ela ficou meio azulada justamente porque rebateu na roupa dela. Então a gente tem toda essa questão do azul aqui rebatido na roupa dela, por mais que a parede fosse cinza. E aí a gente traz esse azul ainda mais intensificado no nosso preset. Então a gente cria uma harmonia visual, tanto pelas cores, como pelo movimento, enfim, diversos elementos que fazem com que essa foto ficou mais harmônica quando você viu ela no resultado final. E é assim que eu edito as minhas fotos, é assim que eu tomo algumas decisões estratégicas na hora da edição para potencializar uma ideia ou uma visão que eu tive na hora da captação. Então eu sempre falo que a edição ela começa na captação. Uma foto captada com uma intenção específica, naturalmente ela vai ter uma edição muito melhor, um resultado muito melhor também. Ou muitas vezes você capta sem essa intenção, você capta às vezes sem querer ou algo te chamou atenção, você não conseguiu configurar bem a câmera, então teoricamente aquela foto não foi bem captada. Mas se você tem uma base de cores sólida, com profundidade, com identidade, que você pode confiar de que ela vai realmente trazer tonalidades que você já tem de característica no seu trabalho, aí sim você consegue salvar, né, entre aspas, fotos que foram mal captadas. Mas é muito melhor quando a gente capta uma foto com mais intenção, uma foto realmente pensada e desenhada para que ela tenha harmonia de cor, enfim, que ela consiga comunicar algo através da edição e das cores também. Então, se você ainda não conhece o pack essencial, que é o nosso pack de presets, que vocês viram eu utilizando aqui nas nossas fotos, ele é uma base de cor, a gente sempre fala que ele tem muita flexibilidade, você consegue editar arquivos tirados mesmo com a câmera ou com o seu celular, então você tem essa versatilidade também na hora da edição e a gente te entrega esses arquivos específicos porque são ajustes também com intensidades diferentes para fotos em JPEG pelo celular ou fotos em RAW com a câmera. Mas também você recebe arquivos para usar no seu Lightroom do desktop ou até mesmo no Photoshop. É um pack de fato bem completo e além de tudo isso, além das cores de fato que você recebe, você também recebe acesso a uma aula de edição parecido um pouco com essa que eu trouxe para você, mas de uma forma muito mais completa, trazendo cada característica dos presets, cada um deles tem uma característica padrão ali que você consegue potencializar e destacar na hora da sua edição. Então é uma aula bem completa, onde eu mostro passo a passo como que eu uso os nossos presets nas nossas fotos e também dou sugestões de como que você pode usar ele nas suas fotos da melhor forma e fazer os ajustes necessários. Além disso, a gente também disponibiliza, caso você não tenha familiaridade com o Lightroom, você recebe 3 tutoriais de instalação e uso. Um tutorial é como que você instala os presets no Lightroom Mobile, né, tanto para a versão do celular como o iPad, a versão desktop do Lightroom e também o Photoshop. Existe uma forma que você consegue usar os nossos presets no Photoshop. Não é muito comum das pessoas usarem, mas a gente já viu gente que precisou, então a gente acabou criando essa aula para você importar e usar também dentro do Photoshop. Gente, eu sou suspeito para falar, mas é um pack que eu desenvolvi durante anos. Eu uso ele todos os dias em todas as nossas fotos, de diferentes mercados, com diferentes iluminações, com diferentes texturas, tonalidades, narrativas que eu quero contar, enfim, a gama de cores, a gama de profundidade ali que você tem é enorme, sem contar que você carrega também parte do nosso conhecimento, toda essa nossa bagagem, toda essa percepção de cores que a gente adquiriu ao longo de muitos anos viajando por lugares com luzes diferentes, texturas, cores, tonalidades, a gente carrega tudo, condensou, né, tudo isso dentro desse pack essencial, que a gente tem muito carinho de
hoje disponibilizar para vocês, e você consegue adquirir o pack clicando no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você também quiser continuar aprendendo com a gente, além de usar as cores que a gente usa, a gente tem o Open Studio. O Open Studio é a nossa área de membros, onde a gente compartilha tudo que a gente adquiriu de conhecimento sobre fotografia, audiovisual e criatividade ao longo dos anos, e compartilhamos tudo em uma área de membros que é bem organizada, bonita, estética, do jeito que os criativos gostam. Então a gente trouxe ali toda a nossa bagagem, a gente compartilha sobre olhar artístico, sobre composição, a gente mostra para vocês o que a gente pensa, como a gente pensa na hora de captar as nossas fotos e como que você pode trazer também esses conhecimentos, os fundamentos da fotografia para dentro do seu trabalho também na fotografia. E não só fotos, mas também vídeos. A gente tem aulas focadas em audiovisual, edição de vídeo, trilhas, enfim, um universo completo de foto e vídeo está ali dentro do Open Studio, e você pode fazer parte assinando um de nossos planos. A gente tem o plano mensal ou o plano anual. Aí você vai decidir o que fica melhor para você, mas é lógico que o plano mensal você tem acesso a todas as aulas, e o anual você tem acesso a todas as aulas do mensal e mais alguns benefícios, sendo eles packs exclusivos de presets e LUTs também. E mais do que isso, você faz parte da nossa comunidade fechada em um grupo com a gente, onde a gente compartilha muito conhecimento por lá também. O pessoal troca muita informação, resultados, processos, enfim. É uma comunidade que está cada vez mais unida, cada vez crescendo mais, e a gente tem visto uma troca muito genuína do pessoal por lá, e a galera está crescendo, está gerando um negócio, cada um compartilhando e evoluindo junto, e está sendo muito massa. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, é só assinar o plano anual do Open Studio e você está dentro. Agora, se você quer algo mais personalizado, mais individualizado também, a gente tem a nossa consultoria, que é onde a gente literalmente pega na sua mão, fica ali com você por 1 hora e consegue entender os seus desafios, o que você está buscando, quais são os seus objetivos, e te ajuda e te direciona em um caminho individualizado. Então um atendimento bem personalizado mesmo, 1 a 1 com a gente compartilha de todo o nosso background, nosso know-how, e te dá ideias, te dá caminhos ali para você conseguir enfrentar os seus desafios. Além disso, né, além de fazer essa mentoria com a gente, né, de 1 hora ali, você também recebe um acesso por 1 mês ao Open Studio. Então você recebe todo o nosso conhecimento, todo o nosso diagnóstico, nossas sugestões ali, né, de direcionamento da tua jornada, e além disso, depois, 1 mês depois, você ainda consegue ficar tendo acesso aos conhecimentos ali do Open Studio. Então a gente entende que esse é um pacote bem completo e ainda mais individualizado para você aprender junto com a gente. Então assim, são 3 principais formas que você consegue aprender sobre edição, composição, captação, enfim, tudo sobre o universo da fotografia com a gente, seja através das nossas cores, né, que são os packs de presets e LUTs, ou também através do Open Studio, sobre todo esse universo da fotografia, captação, fundamentos e também as cores, e é um pacote mais completo, digamos assim, você tem acesso e a gente está sempre atualizando as aulas por lá. Ou também você pode fazer parte da nossa consultoria com um atendimento mais personalizado, mais individualizado também para o seu processo e te auxiliando também nessa jornada. Então é isso, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou se você simplesmente quer compartilhar um pouco também da sua visão sobre edição, enfim, a gente está super aberto para trocar junto com vocês. E até o próximo vídeo, valeu, tchau!